Muito legal, pessoal. Isso aqui, de uma forma inédita, a Valor foi premiada alguns meses atrás como um dos principais escritórios privates do Brasil. Já saímos da parte do prometemos para o que nós entregamos. E entregamos tanto e tão bem que a gente configura entre os 20 maiores escritórios privates do Brasil. Olá, estou aqui com o Marcos Araújo, nosso head da área private da Valor Investimentos, para tratar um pouquinho sobre o atendimento private, né? Tem muitos diferenciais aí para os nossos clientes, principalmente em relação ao tratamento que é dado nos bancos, né? Como a gente vinha conversando aqui um pouco antes da conversa, dessa conversa de agora. Então, eu queria entender um pouco com você sobre como os clientes podem ter acesso a mais soluções sendo um cliente private e o que significa, né, ser um cliente private. Então, obrigado, Marcos, pela presença. Legal, legal. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Espero que estejam todos bem. Como você comentou, Marcel, o private bank tradicional, vamos dizer assim, ele se limita muito a fazer uma boa alocação dos recursos daquela família e cuidar de suceder aquilo, fazer com que aquele patrimônio encontre os seus herdeiros da melhor forma possível, seja menos custosa, seja mais fluida, mas se limita a isso, ponto. Só que por trás de toda a família existem outras demandas. Normalmente uma família private vem de empreendimentos, é uma família que tem, vamos dizer assim, o cerne do seu pilar financeiro, algum negócio. É uma família que normalmente vai precisar de linhas de crédito, que vai precisar de benefício para os funcionários dessa empresa, ou que vai buscar também formas de se proteger em moedas mais fortes, montando estruturas lá fora, né? Então acho que assim, o private da Valor ele se destaca muito nessa particularidade, que enquanto tem-se um banker lá nas instituições bancárias, olhando para aquela família na pessoa física, mas sem arquitetar os planos onshore e offshore, ativo e passivo, no sentido de crédito e tudo mais, a gente olha tudo sobre uma única ótica. Por exemplo... Só para começar, então, o que faz o cliente um private? Clientes a partir de 10 milhões de reais conosco, ele está presente no segmento private. Certo. Então, também mais uma diferença em relação ao private tradicional. Ao invés desse cliente, dessa família, sair do segmento que ela está, abandonando ali todo o relacionamento que ela já possui e ir para um novo segmento, aqui não. Aqui é o private que chega até aquela família, mantendo o relacionamento com aquele assessor, com aquele banker que acompanha há anos aquela história, trazendo um apoio jurídico, um apoio contábil, um apoio internacional, enfim, é um pouco disso. Não tem aquela história de ficar mudando... Pois é. Quem nunca foi trocado de relacionamento em um banco por N motivos, né? E principalmente num motivo bacana como esse, pensa, o cara começa uma história aqui, com um determinado patrimônio, o tempo passa, a vida prospera, o cara se dá bem, aquela família se dá bem, tem um patrimônio 10, 20, 30 vezes maior, aí o profissional que ajudou aquela família a chegar naquele patamar, ele simplesmente é substituído, ó, obrigado, até aqui serviu muito bem, mas vou começar uma nova história com a outra pessoa. Às vezes o profissional que ajudou não quer que isso aconteça, a família que teve ajuda nos momentos mais difíceis não quer iniciar um novo relacionamento com um novo profissional. Pensa, na mesma instituição, cara. Mas o cara na mesma instituição é obrigado a trocar para um outro profissional, recontar toda aquela história, porque não é a mesma coisa, né? Você pega lá um CRM, ou que o antigo profissional que estava assistindo vai lá e passa tudo que ele sabe sobre a família, mas o tato, aquela conexão estabelecida ao longo de anos, às vezes décadas, isso não é transmitido. Então ele tem que recomeçar do zero. E aqui é totalmente o contrário. Se você, se eu, qualquer outro profissional que dá valor, participou de toda aquela trajetória e a família atingiu o patamar de 10 milhões de reais aqui conosco, é o private que chega e fala, Marcel, Marcos, como que eu te ajudo agora? Já olhou para a estrutura offshore? Já olhou se as empresas estão ali empacotadas ou estruturadas de forma eficiente? Se tem governança ao ponto de que se patriarca vier a faltar ou ficar com as faculdades mentais comprometidas, tem governança para seguir? Tem governança para manter, perpetuar esse legado? Então o private que chega e busca eficiência tributária, busca um ponto legal, busca fazer com que essa empresa tenha melhores resultados. Então a gente traz temas como consultoria empresarial, a gente traz rodas, club deals, onde esse empresário passa a frequentar a mesma mesa de outros empresários que também tiveram sucesso, mas de segmentos possivelmente diferentes. Então tem muita troca, tem muito
tem muita integração, isso é muito legal, isso é muito bacana. E a gente fala muito aqui de empresário porque normalmente o público que atinge o padrão private é o público de empresários normalmente, né? Isso é muito legal. Mas também não significa que a pessoa tem que ser empresário. Não, não mesmo, não mesmo. Via de regra, vamos dizer assim, estatisticamente, o private no Brasil é o cara que tomou risco, ou alguém das gerações anteriores tomou risco e chegou a um patamar elevado de patrimônio. Mas claro que temos muitas histórias bacanas aqui do cara que foi um excelente poupador e fez um planejamento financeiro à risca por décadas e atingiu patamares superiores a 10 milhões de reais. Mas o brasileiro por si só, eu acho que ele acho não, tenho certeza por conta de números, né? Mas ele é patrimonialista, então ele tem muito imóvel, seja urbano, seja rural, mas ele tem muito imóvel e normalmente ele tem algum CNPJ plugado àquela estrutura familiar. Seja porque ele precisou organizar ali os imóveis numa holding patrimonial, seja porque ele é dono de negócios, no plural, e ele criou uma holding de participações para organizar aquilo melhor, né? Ou seja, porque ele é também um herdeiro e hoje ele é a segunda, terceira, ele é a quarta geração de empresário e está tocando aquilo ali. Então não necessariamente ele fundou aquela empresa, mas ele já é o diretor comercial, ele já é o diretor executivo daquela companhia, então ele tem que ter o mesmo cuidado, a mesma preocupação, os mesmos... Tem que suar a camisa como quem construiu também suou lá no passado. E aqui a gente fala do 10 milhões, mas é para a família ou para cada um? Essa é uma pergunta muito boa, porque o private dá valor, a gente olha o grupo familiar. É comum as pessoas separarem em CNPJs, ou em CPFs, CNPJs também, né? Mas é comum ele ter a conta do pai, a conta da mãe, da matriarca, um filho ou outro que ainda seja dependente. Então a gente olha para o grupo financeiro. Juntando isso tudo, exatamente. Né? Então se esse grupo financeiro, incluindo a parte jurídica, tá? Incluindo, às vezes, a pessoa opta em cuidar do caixa daquela empresa aqui conosco, a gente também vai embarcar, vai chamar a responsabilidade para cuidar melhor, com a qualidade de um private bank, daquele CNPJ também. Então, um grupo familiar que ultrapassa 10 milhões de reais é propositivo. A gente vira para aquela família e fala, olha só, teve reforma tributária em 2024. A reforma em 2024, mas ela foi aprovada em dezembro de 2023. Mas teve reforma tributária o ano passado. Muita coisa mudou. O que mudou na sua forma de tributação? Ah, cara, não mudou nada. Ó, então provavelmente alguém está marcando bobeira aí, porque mudou muita coisa. Vamos fazer uma revisão tributária? Vamos acionar que os nossos diversos parceiros vão identificar formas de pagar menos imposto? Elisão fiscal é a forma legal de você pagar menos imposto. Chega um determinado momento, vamos dizer assim, na trajetória dessas famílias, que tão importante quanto ganhar mais 1 milhão de reais é deixar de pagar 1 milhão de reais em tributos. É a mesma importância. Às vezes até mais importante deixar de pagar o imposto. E é comum, tá? A gente pegar empresas que já estão, às vezes até centenária, mas que é amador é uma palavra feia, mas que é iniciante no quesito de elisão, de tomar crédito, governança, porque o brasileiro ele tem muito aquela crença de que construir tudo isso com dinheiro próprio. Nunca peguei um crédito com ninguém, mas espera aí, se você é uma empresa do lucro real e tudo que você tem de custos você abate na sua receita e paga um imposto menor, que o imposto é sobre o lucro, né? Receita menos despesa é igual a lucro, tudo que você consegue colocar como uma despesa corporativa ajuda a pagar menos imposto. Então crédito às vezes não é questão de sobrevivência ou de necessidade. O crédito é inteligência financeira. No lucro real faz exatamente, faz muita diferença. E às vezes o lucro real a gente fica com a impressão de ser um negócio muito enorme. Claro, depois de 78 milhões de faturamento, qualquer empresa é obrigada a ir para o lucro real. Mas tem muitas empresas que vão para o lucro real muito antes disso porque trabalham com margens apertadas, como exemplo, supermercado. O supermercado pode faturar muito menos do que isso, 10%, 1% do obrigatório para ir para o lucro real. Mas como a margem de um supermercado é super apertada, não faz sentido ele estar no lucro presumido, onde há uma presunção de que 32% daquele faturamento é lucro, sendo que não é, trabalham com margem de 2, 3, 4, 5% no supermercado. Então ele vai para o lucro real por necessidade. E isso, não se engane, pessoal, às vezes o cara é um excelente empresário, é um excelente fazedor de negócio, mas não está no métier dele cuidar da parte tributária, da parte jurídica, da parte sucessória. Então a gente na Valor
traz essa pauta, a gente faz essa provocação. É um trabalho multidisciplinar. Muito, então, né? Envolve ali muito, contador, Marcel. advogado. Muito, porque é aquilo, né? Quem entrega tantos serviços como a gente, se não tivesse uma equipe muito plural, seria generalista e não especialista. Então a gente tem vários especialistas para cada área, para que todo mundo seja muito bom naquilo que a gente está se propondo a fazer. Só que, novamente, né, você fez a provocação de fazer uma comparação entre o private bank tradicional e o que a gente faz aqui na Valor, ao invés de você ter que tratar diretamente com vários profissionais diferentes, a minha PJ está com gerente de empresas, a minha conta está no private do banco XPTO, a conta da minha mulher está no alta renda com outro funcionário. Quando você vai parar para ver, aquela família é assistida no mesmo banco por 4, 5 profissionais. Tem cabimento? Cada demanda que você tem de uma única família ter que lidar com 4, 5, 6 profissionais diferentes, não faz o menor sentido. Então a gente... melhor centralizar, né, total, no profissional, exato. E ele ali capitalizando, né? Exatamente. Tem certeza que você conhece muito mais o cliente que está com você há muitos anos do que o gerente de empresas que acabou de assumir a responsabilidade daquela conta. Ele não está ciente sobre como está a família. O mundo na pessoa PFs, física. Né? Exatamente. Exatamente. Então não que aqui a gente não vá envolver profissionais com habilidades e experiências diferentes. A gente vai mesmo. Só que você é o elo de confiança e é você que é o porta-voz, você que é o braço direito. Eu até brinco nas reuniões assim, a gente senta sempre ao lado do cliente, sempre ao lado. Nunca está naquela posição de estou aqui te prestando um serviço, você é meu cliente, eu sou o seu... Não é a contraparte. Não é a contraparte. Obrigado pela palavra, é exatamente isso, a gente não é a contraparte. A gente é o braço direito para tomar a decisão. Eu brinco, a gente é o fiduciário daquela família. Às vezes a gente enxerga e se incomoda com coisas que ainda não incomodou aquela família. Dinheiro parado em conta, cara, tem cabimento dinheiro parado em conta? Sucessão, tem cabimento você depender de cartório, honorário, ir para vias judiciais para fazer uma sucessão? Cara, se temos lucidez e estratégias e até mesmo capacidade intelectual de tratar tudo isso em vida, vamos tratar em vida, vamos provocar, vamos trazer esse ponto. A gente só tem uma certeza na vida que vai chegar a hora de todo mundo. Então se é uma certeza, se é um fato que vai acontecer, vamos nos preparar para ele, é muito mais barato fazer isso em vida. O Pablo, que é da nossa área, além de investimentos, ele fez uma analogia interessante, né? Como pegar um avião. Você vai pegar um avião do dia para a noite, vai pagar caro. Mas se você fizer um planejamento da sua viagem, é muito mais barato. A sucessão é muito semelhante a isso. Marcel, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, às vezes é um tema meio chato de falar, mas é importante até por questão de redução de custo, organização, fica muito mais claro, mais barato, né? Gera menos confusão depois, né, quando acontece o inventário. Exatamente. E eu acho que tem um ponto que é importante a gente trazer, que é o seguinte. A gente é acostumado a repetir aquilo que deu certo. Então o cara que saiu lá de 500 mil com a gente e hoje está com 15, 20 milhões, ele tende a ter uma repetição do que funcionou. Só que quando ele chega num determinado patamar, e a própria CVM entende que a partir de 10 milhões de reais ele é um investidor profissional, ele passa a acessar produtos e veículos diferentes. Então, para o pessoal entender, existe um investidor regular, exato, que é até R$1 milhão, né? Acima de 1 milhão e até 10 milhões é investidor qualificado, né? E acima de 10 milhões é o chamado investidor profissional. Exatamente, exatamente. E uma vez que essa família se torna um investidor profissional, uma investidora profissional, não que ela tenha que ter um produto diferente, mas ela no mínimo tem acesso a produtos diferentes. Então cabe a gente a mostrar que diferença é essa. Existem regras na distribuição dos produtos, né? Então, determinados produtos eles só podem ser distribuídos para investidores qualificados. Exatamente, exatamente. E também é importante dizer que não basta ter o patrimônio, é importante que o cliente, é necessário, né, que o cliente solicite, né? Exatamente. Ele assina um documento dizendo que ele é profissional, que ele é qualificado. Perfeitamente. Até uma parte técnica, mas porém rápida aqui, para uma oferta ir como para investidor profissional, ela é muito mais rápida. A CVM libera de certos custos de prospecto, algumas formalidades que custam recurso, né? E isso faz com que aquele produto venha possivelmente com uma taxa maior, porque exigiu menos gasto do emissor. Então ela chega com taxa diferencial, e essa diferença é para cima. Né? Então, se você... E a taxa aí não é o custo, né? A favor do cliente. A favor do cliente, ele chega com o juro isso, maior. Com juro maior, exatamente. Então se você hoje tem uma família que ultrapassou os 10 milhões de reais e tem a sensação que você faz a mesma coisa que fazia
quando tinha 500, 700, 800 mil reais, é bem provável que você esteja deixando alguma coisa para trás. A gente brinca aqui no mercado que eu deixando dinheiro na mesa, né? Tá deixando dinheiro na mesa, porque você mudou completamente de patamar. Se os produtos são os mesmos, os serviços são os mesmos, né? E você tem se estruturado de uma forma semelhante, é bem provável que esteja faltando um refino, uma sofisticação, no mínimo uma boa conversa sobre o assunto, para que você identifique se existem formas de elisão fiscal, ciência tributária. Porque acesso tem, né? Acesso tem. Às vezes a pessoa não sabe, mas o acesso Exato, exatamente. Como a gente brincou agora há pouco. Aqui, por sermos fiduciários, a gente está ao lado do cliente buscando fazer esse 10 virar 20 ou 20 virar 40, a gente quer que ele tenha algo maior. Mas no mercado tradicional, essa velha máxima talvez não se aplique, porque existe a contraparte. O gerente do banco, independente de qual banco seja, ele é um contratado do banco. Ele vai sempre zelar pelo que o contratante pediu. Existe algum conflito de interesse. Exato, porque se ele é um contratado, e se ele não fizer o que o contratante está mandando, ele está com o emprego dele comprometido. Mais uma vez, pessoal, o gerente do banco não é uma pessoa ruim. Não, ele tá num de forma sistema, alguma. Né, que tem alguns conflitos, isso pode afetar. Exatamente, ele tem uma hierarquia natural e que ele precisa entregar o que foi pedido do contratante, e tá tudo certo. Isso vai em linha até com o modelo de remuneração, né, que eu até gravei com a Adir aqui sobre FIFI, legal. Né, modelo comissionado. Perfeito. Isso traz muita transparência para os clientes, é importante entender como é que é esse processo. Inclusive, grandes patrimônios, né, começaram normalmente nas gestoras, com fundos exclusivos e tudo mais, e tem esse modelo de remuneração fixo lá, né? Não é isso é muito legal, isso é muito importante ressaltar. Veio lá do private e hoje está disponível. Exatamente, isso era, pessoal, uma exclusividade de grandes clientes. O grande cliente, ele sempre soube que nada era gratuito. Não existe gratuito, né? E ele sempre soube disso, ele sempre quis explicitar quanto é que ele pagava por cada serviço. Então, vem que é gratuito. Cara, ele sabe, ele é cascudo, ele está no mercado, ele está sobrevivendo a ter uma operação no Brasil, que não é fácil. Ele sabe que nada é de graça. Então, o que era uma exclusividade de grandes famílias, que era escolher um modelo sem conflitos, onde ficava explícito o que estava envolvido, a remuneração envolvida, né, transacionada, agora chegou ao varejo, chegou à alta renda, né? A alta renda tem acesso. 300 mil a 10 milhões já pode ter o mesmo modelo que os grandes famílias do país adotaram há anos, na verdade. Isso é muito legal. E agora, até aproveitando assim um minuto para fazer a propaganda do nosso segmento, do nosso modelo, você sabia que o agente autônomo é o único com as duas opções? Isso é muito legal, né? Se você falar com um consultor CVM, eu sou de uma gestora, eu estou numa gestora, ele só tem a opção de te cobrar via o modelo fee-based, né, a taxa de administração e tudo mais. Se você falar com um gerente de banco, é 100% comissionado. Agora, o assessor de investimentos, o agente autônomo de investimentos, ele tem a opção de virar para a família e falar assim, como você se sente confortável em me remunerar? Com esse modelo, com esses prós e contras, ou com esse modelo, com esses prós e contras. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque é o cara que define o que faz sentido para ele. Eu não sei se está disponível em todas as plataformas, né? Exato. Essa dupla escolha. Né? Eu acho que está disponível ao alta renda e ao private. Ao alta renda e ao private. Até o alta renda ainda é o modelo tradicional, que é o comissionado. O que aconteceu muito nas corretoras de valores, né, no passado, democratizaram acesso a investimentos que eram exclusivos, né? Exatamente. Private, né? E hoje até o modelo de remuneração ele também está sendo definido. Exatamente. E voltando, vamos dizer assim, ao portfólio que hoje o Private da Valor Investimentos ele entrega, a gente comentou muito que o Private ele vem normalmente de uma origem empresarial. Só que em muitas ocasiões não existe a sucessão natural do negócio, não tem um herdeiro que vá tocar aquele negócio. Né? Então a gente na Valor buscou formas de ajudar aquele empresário a ter um exit, ou uma saída estratégica daquela empresa. Seja né? com M&A, seja com uma fusão, uma aquisição, seja encontrando um parceiro estratégico para profissionalizar o negócio dele, instituindo uma gestão profissional, trazendo um CEO. É importante ter a governança, né? Exatamente. Então isso é muito bacana porque a gente não quer só a parte líquida,
que é, vamos dizer, entre aspas, que não me interpretem mal, mas que é a parte fácil porque é do nosso domínio. Mas a gente quer pegar tudo aquilo que pode impactar o plano A. O que é o plano A? Ter patrimônio bem alocado e com sucessão bem feita. Tudo num lugar só. Tudo num lugar só. Agora, o plano B é, se esse plano A não funcionar, como que eu me levanto, me reergo para continuar tocando esse negócio? Né? Se eu não tenho herdeiro para tocar um negócio, como que eu faço? É comum, tá? É mais comum do que a gente imagina. Às vezes o cara tem um negócio, um filho virou advogado e advoga, a filha fez medicina e atua e exerce a profissão, não tem herdeiro. Ninguém vai tocar aquele negócio. E aí? Aí tem algumas saídas. Só que normalmente, mais uma vez, um empresário focado em sobreviver, crescer o seu negócio, onde ele identificou a oportunidade de negócio, ele não vai ter acesso a falar de uma sucessão para um não herdeiro, colocar um sócio capitalista para auxiliar, ou até mesmo fazer a venda do negócio. Então a gente atua com isso. Atua ajudando a levantar quanto vale, atua ajudando a encontrar um potencial comprador daquele negócio, e o mesmo se atua para a parte patrimonial que eu comentei, né? Se o brasileiro, se o private do nosso país é muito patrimonialista, tem muito imóveis urbanos, imóveis rurais, se em algum momento ele identificar que ele não quer mais aquela dinâmica de cuidar de aluguel, de visitar inquilino, a gente tem cliente aqui que tem 40, 50 apartamentos, cara, ou imóveis para aluguel, para explorar a atividade imobiliária. Como é que alguns deles cuidam disso na física? Ele que faz a gestão do inquilinato. Pensa na dor de cabeça. Então, se esse cara não quer, a gente tem parceiros estratégicos, não só para ajudar a comprar e vender imóveis, não só para ajudar a gestão locatária do negócio, mas como também dar uma fair opinion, uma opinião livre de vieses de quanto vale, de quanto deveria alugar aquilo, quanto que precisaria de capital para botar abaixo aquele galpão e subir um empreendimento residencial. Então isso é muito bacana, porque não tem nada a ver com investir, resgatar, nada a ver. Mas é um asset, é um valor, tem valor, é patrimônio líquido daquela família, é do interesse do private dar valor, capitanear aquilo e ajudar a tomar decisões melhores. Inclusive na parte de M&A, como a gente é do mercado financeiro, a gente tem muito acesso a fundos de investimento, às vezes de private equity, né? Se interessam muito pela compra de empresas, né? Isso é muito legal, sabe por quê? Porque se aplica à parte imobiliária também. Tá? Então olha só, pessoal, o private conosco, que é dono de empresa e que tem imóveis, ele normalmente busca a venda na imobiliária da esquina, na imobiliária regional, onde está concentrado seus imóveis. Só que essa imobiliária vai buscar investidor, pessoa física também. Vai buscar investidor que ele está acostumado a trabalhar, a lidar, a se relacionar. No private da Valor, a gente tem acesso direto ao mercado de capitais. Então, muitas vezes, quem vai dar a liquidez ou quem vai comprar aquele ativo não é o seu José, o seu João. Quem vai comprar é um fundo soberano, é um fundo de pensão, é um fundo imobiliário, é um fundo de private equity de alguma empresa de private equity, de algum asset de private equity. Então, isso é muito legal, porque ele não só acessa bolsos diferentes, mas ele passa a figurar em um mercado diferente. Ele passa a fazer parte do mercado de capitais. Então isso é muito bacana. Isso realmente faz uma diferença também enorme. Fundos exclusivos, né? Fundos exclusivos. Isso é muito legal, porque enquanto varejo, enquanto alta renda, a gente vai investir em fundos que tem lá alguns milhares de outros cotistas. A partir de um determinado momento, eu posso, e aí é importante tirar a vaidade, né? Mas eu posso me dar ao luxo de instituir, de estruturar o meu próprio fundo de investimento. Um fundo para chamar de seu. Um fundo para chamar de seu. Inclusive, literalmente, com seu nome. Isso é muito legal, mas eu sempre brinco e... Dá uma liberdade de escolha dos ativos, certa completamente. Forma. Definição de política de investimentos, regras claras de alocação. Um exemplo, a gente estruturou um fundo exclusivo de uma família que tem o seu pilar financeiro no segmento logístico. E dentro do fundo foi instituído na política de investimento que o fundo estava completamente proibido de comprar ativos de empresas logísticas. E empresa logística de grande porte, independente se eu estou comprando uma empresa listada na bolsa. Não só para isso, a palavra do patriarca, ele falou assim, aqui que eu vou financiar um concorrente, olha que legal, né? Ele falou, eu não vou dar o meu dinheiro para o meu concorrente, porque um CRA, um CRI de uma empresa de logística está financiando a companhia que concorre com ele ali na economia real.
É muito legal. Claro que diversifica, porque ele já está concentrado naquele setor, Bem mas isso me personalizado. marcou porque na instituição desse fundo ele falou, eu não vou financiar o meu concorrente, estou fora, proibido. E offshore, quem quiser mandar dinheiro para fora. Isso é muito legal. Dentro do mandato do private, a gente chega a ser até um pouquinho, entre aspas, radical com as famílias que não entendem a importância de ter uma moeda forte como proteção, como reserva de valor. A gente até brinca, não quer investir lá fora, não, então manda só para reservar em uma moeda que tem uma história muito maior do que a nossa e com muito menos altos e baixos. Tá? Então, quando a gente traz o tema offshore, a gente não traz apenas para alocação, porque a parte de alocação, inclusive, a gente tem especialista na área para decidir se vai ser bond, treasuries ou mutual funds. Mas na parte estratégica de como que eu tiro o meu risco direcional ao país, independente com a sua satisfação ou não dos rumos da nossa economia, da nossa política, depender de uma única economia e emergente como a nossa não é algo conservador. Pelo contrário, o cara que fala que quer ter 100% do patrimônio aqui é um dos caras mais agressivos que eu conheço, que eu conheci, né? Ou que eu vou conhecer. Porque são raras as famílias que não compreendem e concordam que ter uma reserva em dólar faz total diferença. Eu acho que um ponto importante que muitas vezes é estratégico se ter presença não só no país forte, mas em países que são mais amigáveis tributavelmente falando. A palavra paraíso fiscal ela ficou manchada no passado, mas paraíso fiscal é um país amigável do ponto de vista tributável. Nada mais do que isso. Então a gente tem excelentes paraísos fiscais. Não é algo ilegal. Não é algo ilegal, pelo contrário, tem a responsabilidade tributável, tem que fazer declaração anual. A partir de $1 milhão tem que fazer uma segunda declaração para o Banco Central. Mas isso é fantástico do ponto de vista, novamente, palavra que eu usei muito aqui, da elisão fiscal. É fantástico porque você tem países que são extremamente amigáveis e que convidam investidores estrangeiros a fazerem não só a residência fiscal, o cara pode migrar para lá, mas que convidam para levar uma parcela importante do seu patrimônio para aquele país. O Uruguai voltou para o jogo agora, o Uruguai foi um excelente paraíso fiscal algumas décadas atrás e voltou com tudo no ano passado. Já tem algumas famílias bilionárias não só enviando recursos para lá, mas mudando a sua residência fiscal para lá, cancelando o CPF brasileiro, se tornando cidadão uruguaio, e não é à toa. A título de curiosidade, eles estavam dando isenção de imposto de renda por 11 anos. Então, basicamente, tudo que você ganhar com seus investimentos, com seus negócios, você tem uma isenção por 11 anos. 11 anos sem pagar imposto. Tem gente se mandando, realmente não tem nada errado com isso, é totalmente legal. Você, dono do próprio destino, pode decidir onde é que vai ser a sua residência fiscal. Perfeito. Tá? Um ponto que nós não falamos ainda, mas que é importante ressaltar, o Private da Valor tem uma presença muito forte na nossa operação europeia, nossos parceiros em Lisboa. Nos últimos anos a gente teve muitos clientes que foram morar em Portugal por vários motivos, desde segurança, a tranquilidade, e o Private está diretamente ligado a essa transição, a como ajudar a fazer com que essas pessoas que largam aqui todos os seus costumes, as suas formas de agir, sabe como a regra funciona, para ir para um país que ela não é um cidadão, que ela não é um nativo, vamos dizer assim, como que essa pessoa se adapta o mais rápido possível. Não só a parte básica de vou comprar um imóvel para ter um Golden Visa ou vou fazer um investimento em um fundo de infra para buscar esse direito ao Golden Visa, mas como que eu declaro isso, como que eu reporto isso para a Receita Federal Brasileira, como que eu uso uma conta padrão aqui que tem a validade na Europa toda. Então, está dentro da carta de serviço do Private fornecer toda essa consultoria ou esse aconselhamento de como, onde e como fazer. É isso. Perfeito. Tá? Serviço completo no Private, inclusive com uma premiação aí. Poxa, né? Muito legal, legal. Mostra lá na segunda na câmera segunda. para o pessoal ver mais detalhe. Ó. Muito legal, pessoal. Isso aqui, de uma forma inédita, a Valor foi premiada alguns meses atrás como um dos principais escritórios privates do Brasil. Então é muito legal ter lembrado de mostrar vamos dizer, essa condecoração,
porque a gente poderia estar falando aqui e ficaria apenas uma boa proposta comercial, as pessoas estão ali vendendo a estrutura, mas já saímos da parte do prometemos para o que nós entregamos. E entregamos tanto e tão bem que a gente configura entre os 20 maiores escritórios privates do Brasil, de uma forma inédita, muito escutando do cliente o que te falta, o que te dói. Ah, você que hoje é cliente do banco, mais uma vez, do banco XPTO, do banco XYZ, o que te dói ao cuidar do seu patrimônio? Ah, cara, é porque eu tenho que ligar para o gerente de empresa, que não é o mesmo gerente que eu tenho aqui no private, que eu tenho que eu peço o cara para me ajudar com o meu funcionário, trazendo uma linha de benefício, ou um seguro diverso, ele fala que não é com ele, que é para procurar um segurador. O que eu quero dizer? Tudo que estiver relacionado àquela família que está hoje no private da Valor e que possa impactar direta ou indiretamente ao patrimônio líquido é problema nosso. É sim do nosso governo. A gente vai sim se meter no bom sentido, a gente vai sim buscar dar o nosso melhor, porque se pode impactar o plano A, se pode impactar o plano B, se pode impactar o plano C, é mais do que a nossa obrigação fazer o nosso melhor e tentar resolver aquele problema. Então a gente não só se enxerga, mas se apresenta como resolvedor de problema. A gente quer resolver problemas em 360 graus, é isso que a gente tem feito, e é isso que felizmente fez com que a gente estivesse nesse grupo seleto. São mais de 500 escritórios na XP, mas só 20 fazem private com selo private da XP. E isso é bacana porque assim, é limitado. Se tiver 21 pessoas fazendo um trabalho bem feito, o 21º está fora, ele não está no selo. Então pode ter gente fazendo bem, mas não está fazendo tão bem ao ponto de ser um P20. Então isso é muito legal, isso é um baita de um reconhecimento. Tenho certeza que é uma vitória coletiva da Valor, mas que chancela tudo que nós estamos fazendo e deixa claro que é só o começo de uma trajetória e tem muita coisa pra gente executar. A gente tem que levar, a gente tem a obrigação legal e moral de apresentar para o maior número de pessoas possíveis o que a gente faz. Maravilha. Se a gente está sendo premiado, se o nosso cliente está se sentindo atendido, cuidado, se está mantendo a conexão que ele tinha com o banker dele depois que ele vai para outro segmento, se ele está satisfeito com isso, nosso dever, cara, é levar para o maior número de pessoas possível. Estamos fazendo, então, e fazendo bem feito, né? Graças a Deus, felizmente eu não posso discordar de você. É isso mesmo. Maravilha. Marcos, muito obrigado pela presença, explicou bastante aí sobre a área private da Valor. E aí fica o convite também para você entrar em contato com o seu assessor de investimento, se você tem o patrimônio ou o seu ciclo familiar ali acima de 10 milhões, né, entre em contato com o seu assessor, e aí vai ser estruturada uma reunião junto com o Marcos ali para a gente ver como é que a gente pode te ajudar a entender seus objetivos para arrumar soluções. Um comentário importantíssimo que eu deixei de falar. Hoje, pessoal, eu entro em 100% das demandas que qualquer cliente da Valor tenha relacionado ao Private Bank, ao nosso Private Bank. Então, basicamente, se você é assistido por qualquer um dos nossos 200 profissionais, eu indiretamente estou responsável por você, se você tem ou tem potencial de ter mais de 10 milhões conosco. Então, fiquem à vontade, me acionem, estou aqui à disposição. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Até a próxima, pessoal.